Olá, boa tarde e boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. 9 projetos que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia. 4 deles são destinados à área de educação. Porém, para que sejam votados, o plenário precisa antes limpar a pauta de vetos. 7 no total que encabeçam e trancam a votação. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baes, para proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito obrigado. Nesse momento eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Pergunto aos colegas deputados se algum de vocês gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio. Não tendo, passamos então à fase do expediente para simples despacho. Ofícios 72 e 75/2022, deputado Freire justificando a ausência à Secretaria. Do item 2 ao 10º item, trata-se de mensagens governamentais respondendo a requerimento de informação de vários deputados. Ao autor ou autora do requerimento por cópia eletrônica. Projeto de lei complementar 40/2022, deputado Carlos Von. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões Justiça, Mobilidade Urbana e de Finanças. Projeto de lei 412/2022, deputado Eccles, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania, Assistência Social e de Finanças. Projeto de resolução 21/2022, deputado Eccles, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Saúde, Assistência Social, Finanças e a mesa diretora. Requerimento de informação 1259/2022, deputado Bruno Lamas. Oficis. Requerimento 53/2022, deputada ministra Irini Lopes. Defiro à Secretaria para providenciar o ato de licença. Segunda fase do expediente. Como só temos 11 parlamentares presentes, fica prejudicada a leitura do expediente, porque não temos condições de dela. Nesse momento aqui eu estou invertendo no plenário a fase das comunicações, passando imediatamente para a ordem do dia. Deputados que aprovam, como se encontram, os contrários se manifestem. Como não tem número suficiente também, eu vou deliberar pela própria mesa diretora. Passamos então à ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual de veto total, projeto de lei 760/2019, da autoria do deputado Capitão Assunção. Na Comissão de Justiça, o deputado Marco Garcia pediu prazo regimental para relatar. Convoco a Comissão de Justiça. Deputado Marco Garcia, o prazo dele vence dia 16. Deputado Marco Garcia não estando presente, ficam sobrestadas as matérias por conta da veto vencido e da ausência do relator aqui no plenário. Informando que nós temos matérias importantes, naturalmente, que precisam ser colocadas em pauta, mas a ausência do relator, que tem prazo regimental e está dentro do seu direito de regimento, e o prazo vence amanhã, deputado Sérgio Majeski. Convoco então agora, por conta da fase das comunicações, ficam sobrestadas as demais matérias, conforme prevê o regimento interno, deputado doutor Hércules. Pergunto ao deputado Sérgio Majeski, Vossa Excelência permitiu que o deputado Eco Silveira pudesse ser o primeiro inscrito? Muito obrigado pela generosidade de Vossa Excelência. Muito obrigado, delegado Danilo Baes, também, por permitir que o doutor Eco pudesse ser o primeiro inscrito. O tempo está contando, hein?
Por favor, não cumprimente a minha categoria dos taquígrafos. É verdade. Bem, é verdade. Grande. Agora dá pra escrever o novo partido todo, pô. Né? Deputado Ari, deputado Freitas, convoca o senhor aqui ao lado para um assunto em caráter urgente, urgentíssimo. Com a palavra, doutor Hércules. Na rede social, não tem que botar nada de governador novo. Não. CNPJ, sim. CNPJ meu, né? Boa tarde, Gisele. Está agora transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra para a comunidade surda e vai revezar com a nossa querida Elizabeth também. Eu quero registrar de que a campanha nacional de vacinação contra poliomielite ou paralisia infantil, ela já começou e é muito importante, que ela vai até o dia 9 de setembro. Então é muito importante levar as crianças para vacinar, porque a paralisia infantil ela estava praticamente abolida do nosso país, mas ainda já tem algum sinal de retorno que nós precisamos vacinar as crianças. Eu peço a Luciana, por favor, ou Alan, que solte o vídeo, por gentileza. Baixa cobertura de vacinação, o país entrou para a lista de nações com risco alto de retorno da doença. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, pelo menos 500 mil crianças precisam ser imunizadas. Aos 55 anos, Dona Nazaré ainda tem dificuldades para caminhar. Só ando com o apoio das muletas, né? E quando eu saio na rua, eu tenho uma bicicleta adaptada que me ajuda. A deficiência foi sequela da poliomielite, que teve aos 9 meses de vida. Na Roda do Pará, cidade do interior do estado, a cerca de 200 quilômetros da capital Belém. Na época, o município não tinha vacina. Essa doença me fez ter uma vida muito limitada. A poliomielite é uma doença perigosa e de alta capacidade de transmissão. O vírus pode provocar sequelas graves e até levar à morte. A vacina é a única forma de se proteger. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está 95% das crianças contra a poliomielite. No ano passado foi registrado um dos piores índices desde o início das campanhas de proteção. 67% do público-alvo foi vacinado. As regiões Nordeste e Norte do país são as que têm a menor cobertura vacinal. Menos da metade das crianças foram vacinadas contra a poliomielite. Nós temos a vacina, temos as salas de vacinação aqui no município funcionando de 8 às 17 horas. O que está faltando para a gente é a população, é a procura pela vacina. Por conta dos números baixos, a Organização Pan-Americana de Saúde na lista dos 8 países da América Latina com alto risco de volta da poliomielite. Na lista também estão o Equador, Venezuela, Guatemala, República Dominicana e Suriname. Dona Marta trouxe o filho de 8 anos para receber as 2 gotinhas, que vão garantir a saúde dele. São 2 gotinhas que salvam vidas. Tem que tomar. Tem que tomar. Obrigado, Luciana. Eu quero lembrar que você deve ter, aquele que prestou atenção, tenho certeza que as pessoas que estão em casa, viram que o Brasil hoje ele está em risco alto do retorno ao paralisia infantil. O fato de vacinar crianças menores de 5 anos contra a paralisia infantil ou poliomielite, também chamada como poliomielite, também pessoal da saúde, mas o povo conhece como paralisia infantil.
Tem que atualizar a caderneta vacinal das crianças até 15 anos. Não podemos esquecer disso de forma alguma. As vacinas previnem diversas doenças e salvam vidas. Portanto, senhora, e hoje está literalmente com dificuldade de que a paralisia acometeu ainda na infância. Então, mais uma vez dizer que o Brasil encontra em risco alto do retorno da paralisia infantil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Edson. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, antes do deputado Freitas, com a palavra do deputado Adilson Espíndola, abrir essa sessão na fase das comunicações. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a ilustre presença do nosso prefeito de Castelo, João Paulo, a qual aproveito para parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo no município de Castelo. Nosso prefeito tem se dedicado muito, começa muito cedo, 6 horas da manhã já está na prefeitura, e está mostrando para o povo de Castelo a que ele veio. Então que nosso bondoso Deus possa te abençoar muito, João Paulo. E não tenho dúvidas que o senhor fará a melhor administração pública que o município de Castelo já teve em toda a sua história. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, também breves palavras, cumprimentar o prefeito João Paulo, dizer que é muito legal saber que ele esteve conosco aqui na Assembleia, assessorando o deputado Adilson Espíndola, e um jovem entusiasta, lançou seu nome na política do município de Castelo, ganhou as eleições e tem feito um trabalho bacana, e eu quero registrar como vice-presidente da Assembleia o trabalho que Vossa Excelência desenvolve naquela cidade, e conte com o nosso apoio sempre que a cidade solicitar, liderado pelo nosso prefeito, nosso deputado Adilson, que é liderado e apoio para que pudesse disputar a eleição e sair vencedor. Parabéns. Seja bem-vindo, prefeito. João Paulo, eu tive a honra de ser correligionário nas eleições de 2014, né, uma eleição para deputado estadual, mas foi vitorioso na eleição agora de 2018. Parabéns, João Paulo. 2020. Parabéns. Com a palavra, o deputado Freitas. Som. Meu querido amigo deputado Dari Pagung, que nos preside nessa sessão, caros colegas, deputados, deputadas, alegria, agradecer a Deus de mais uma vez estar no pleno dessa Assembleia Legislativa, podendo representar o povo do Estado do Espírito Santo e feliz comemorando os rumos positivos que o nosso Estado caminha, o nosso Estado que, do ponto de vista de gestão fiscal, é referência para todo o Brasil, do ponto de vista também de transparência, o nosso Estado é referência. A gente precisa ter muita clareza que nós temos muito ainda que conquistar. Aliás, jamais nós poderemos dizer que não tem mais algo a conquistar. Mas nós não podemos também nos esquecer de onde a gente vem, que há duas décadas atrás, a gente nem de longe imaginávamos que nós poderíamos, em 20 anos, nos tornar uma referência para o Brasil, do ponto de vista de gestão fiscal, do ponto de vista de transparência, alcançando melhoria em todos os setores da gestão pública. E eu aqui quero falar de um tema que é um tema altamente complexo, que atinge o nosso Estado. Vou falar aqui de segurança, vou falar de índices de segurança. Eu me recordo, Coronel Quintino, eu me recordo muito bem, na primeira década desse milênio, 2009, mais precisamente, o índice altíssimo, discrepante
de homicídio que esse estado tinha. 2009, esse estado do Espírito Santo aconteceu mais de 2.000 homicídios no ano de 2009. Para ser preciso, 2.068 homicídios no ano de 2009. A gente alcançava percentuais que colocavam o estado do Espírito Santo como o último estado em segurança, o estado mais inseguro do Brasil. A gente tinha aproximadamente 70 homicídios para grupo de 100 mil pessoas. Então, o estado do Espírito Santo, no ano de 2009, era um estado totalmente inseguro, o último dos 27. Agora, em 2021, a gente alcançou em torno de 1.000 homicídios, no ano de 2021. Portanto, a gente diminuiu 50% em relação a 2009. Mas eu quero dar uma notícia importante, que agora em 2022, de janeiro a julho, nós conseguimos diminuir aproximadamente 10% com relação a 2021. De janeiro a julho de 2021, nós tivemos 673 homicídios no Espírito Santo. E de janeiro a julho de 2022, nós tivemos 602. Portanto, aproximadamente 10%, um pouco mais que nós alcançamos de melhoria nos índices de homicídio no estado do Espírito Santo. E é importante observar que nós precisamos continuar melhorando nesses índices. Enquanto tiver uma única pessoa morrendo no estado, fruto de violência, nós precisamos trabalhar muito para zerar. Mas quando a gente tem um trabalho que a gente vem diminuindo e diminuindo bem esses índices, nós precisamos comemorar, olhar para o estado do Espírito Santo, observar que nós estamos no estado organizado, muito organizado, e que alcança cada mês, cada ano mais, melhoria em todos os setores do estado do Espírito Santo. Eu não posso, óbvio, deixar de falar na saúde do estado do Espírito Santo, e comemorando que estou, o nosso programa de cirurgias oftalmológicas, o nosso Saúde Fácil, que está em todas as regiões, na região noroeste, na região norte, na região sul, com a clínica oftalmológica, fazendo 12 tipos diferentes de cirurgias oftalmológicas e dando uma agilidade, uma rapidez que não tem plano de saúde que atenda mais rápido do que o estado do Espírito Santo, o SUS, no programa de cirurgias oftalmológicas, cirurgia de catarata, de pterígio, de estrabismos, sendo atendida num fluxo normal, através do programa de saúde da família, se coloca no sistema e em menos de 30 dias a gente tem a consulta, exame e cirurgia, cada vez mais alcançando as pessoas que mais precisam do poder público. É o Espírito Santo cada vez mais organizado, fazendo a diferença em criar, gerar oportunidade para todos os capixabas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Freitas. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Ele precisa conseguir os votos fora de Vitória. Se você subir e falar mal de Renato, o Freitas está aí, tá? O Freitas está aí, tá? Ele vai descobrir no cacete. Na Comissão de Segurança, eu mostrei para o cidadão capixaba quem é Renato Casagrande, o Cristófobo. É exatamente, Renato Casagrande Cristófobo. Lembrem-se que nós aprovamos aqui nessa casa o Dia Estadual da Cristofobia e o senhor Renato Casagrande vetou o projeto, mas está andando no meio dos templos evangélicos pedindo o voto do cristão. Então, cristãos, lembre-se aí do Renato Casagrande,
Ele é cristófobo. Não tinha explicação de ele vetar um projeto importante quanto esse, quando aquela de vagabundos que estavam nele, queimaram o templo no Chile, e nós imediatamente entramos com um projeto de lei aqui para lembrar ao Estado do Espírito Santo que aqui não é lugar de vândalo. Quer ser esquerdista, vai para outro país. Aqui é lugar de ordem e progresso. Mas o governador vetou. Então o que ele é? O governador que veta o Dia Estadual de Combate à Cristofobia é um cristófobo. E ele fez pior agora. 40 dias atrás, eu fui chamado por um líder espiritual para que visse do que está acontecendo próximo ao seu templo. A Igreja Assembleia de Deus, Madureira de Barra Mares, onde uma estrada estadual não tinha uma sinalização para que os veículos diminuíssem a velocidade. E eu fui lá, verifiquei, fiz a indicação ao governo. O governador não fez nada, Ontem, o pastor estava entregando cestas básicas, que era para ser feito um trabalho de assistência social por parte do governador, mas o pastor estava fazendo a parte dele social, entregando cestas básicas a um povo mais necessitado, quando um carro em alta velocidade passou naquele trecho, e vejam o que aconteceu. Primeiro com as palavras do pastor, por favor. Aumenta o som, por favor. 280. O rapaz com 21 passou aqui, atropelou 3 pessoas, Estão os 3 aqui no chão aguardando socorro. Nós já pedimos às autoridades para colocar quebra-mola aqui, já tem algo protocolado na prefeitura e a gente não vê nenhum recurso. Vai esperar morrer alguém? Para poder trazer o quebra-mola que é necessário aqui? O rapaz atropelou 4 pessoas e foi embora. Simplesmente foi embora. É um Fiat Uno. O para-choque está quebrado, o para-choque dianteiro e traseiro. Você que é vizinho de alguém que tem um Fiat Uno que está quebrado, esse irresponsável atropelou aqui, deu socorro e foi embora. Autoridades municipais e estaduais, nós necessitamos que vocês tenham atenção a esse lugar. Vai esperar morrer alguém? Nesse momento foi a hora do acidente, naquele trecho. Assistam o vídeo. A tragédia que Renato Casagrande não citou, o Cristófobo. Tem som no vídeo? Barra Mares. O que acontece? Teve um atropelamento aqui ontem, mais ou menos ali no começo daquela curva, no final daquela curva. E o pastor relatou para nós que não é a primeira vez. Dentro de 2 meses já é o 5º acidente que acontece aqui com atropelamentos, né? Graças a Deus ontem não teve vítima fatal, mas teve os atropelados ficaram feridos, né? Tiveram que ser resgatados. Tinha um cadeirante também no meio, um deficiente físico. E, meus amigos, aqui mais quebra-mola e a mesma coisa para trás. Eu quero saber do governador, seu governador, por que o senhor não conseguiu ouvir ainda o pessoal da Assembleia de Deus aqui de Barra Mares? Né? Quer saber isso? Porque tem mais de um ano que o pastor da igreja luta, né? Por um redutor de velocidade, um quebra-mola, um semáforo, algo que seja para resolver não só a vida dos irmãos daqui dessa igreja. Eu quero saber o que o governador tem contra os evangélicos aqui de Barra Mares, que não resolveu isso até agora, né? Foi relatado pelo prefeito, políticos diversos, já foi feito abaixo-assinado em parceria com a comunidade, com as outras pessoas. O que acontece? O acidente aconteceu lá, perto da distribuidora de leite da Celita. E a gente está aqui hoje para narrar esse fato para vocês. Esse absurdo não pode continuar acontecendo. A gente quer uma resposta aqui, nós viemos aqui, a gente quer uma resposta. Os irmãos da Assembleia de Deus aqui estão querendo uma resposta do governo do Estado. Saber os evangélicos
aqui, o cadeirante. Como é que ficou a situação da cadeira de roda aqui? Encerrando, presidente, todo dia eu vou citar essa situação que foi provocada pela ausência do Estado, do senhor Casagrande. E todo dia eu vou apresentar uma nova indicação até que esse problema seja resolvido. Passados 30 dias, Renato Casagrande, preste atenção agora que essa é para você. Eu vou pegar uma picareta e vou quebrar aquele asfalto ali, porque você tem que deixar de ser covarde com esse povo evangélico. Com a palavra o deputado Sérgio Magé. Meus cumprimentos ao deputado Dari Pagum, que preside a sessão nesse momento. Meus cumprimentos também aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV e Assembleia. Nós, já, a partir de amanhã, no Brasil, a campanha deste ano, grande preocupação deste ano são as chamadas fake news, que já existiram nas eleições passadas, para se espalhar, para se disseminar as fake news, hoje estão muito mais aprimorados do que estavam há 4 anos atrás. Assim como os ânimos em determinados grupos também estão muito mais aflorados este ano. Uma vez eu, falando sobre um assunto, eu já relembrei aqui do mito da caverna de Platão. O mito da caverna é uma espécie de fábula, assim podemos dizer, que está no livro 7º da obra A República de Platão. Platão ali imagina um diálogo entre Sócrates e Glauco. E nesta história, Platão então diz para, na verdade ele simboliza, Sócrates falando para Glauco, imaginar uma caverna onde tivesse vários prisioneiros, todos acorrentados, mãos pelos pés, pelos pescoços, e essas pessoas estariam voltadas para a parede dessa caverna. Atrás delas havia fogueira. Pessoas que passavam por várias delas, da sombra projetava sombras nessa parede. Eram pessoas caminhando, pessoas carregando coisas, cavalos, enfim. E esses prisioneiros, como não conheciam outra realidade, eles tomavam aquelas imagens como realidade absoluta. Um dia, um prisioneiro consegue fugir e, ao sair da caverna, no primeiro momento, a luz do sol ofusca a sua vista, mas esse prisioneiro começa a enxergar o que é a realidade e começa a perceber que as sombras que eles viam nas paredes eram apenas sombras, não era uma realidade. Ele volta para a caverna e tenta falar para os seus amigos sobre o que ele havia descoberto. Mas os amigos não acreditam nele, tomam-no como louco e o matam. O mito da caverna, e eu resumi ele bastante aqui, deveria ser algo que a gente pudesse usar para hoje, só que de uma forma muito mais moderna, muito mais acelerada, muito mais aflorada, que são as coisas que as pessoas inventam como realidade e disseminam pelas redes sociais. O risco que há nisso. Nós temos casos no Brasil já de pessoas que foram linchadas em função de fake news. Não sei se alguns lembram, uns 4, 5 anos atrás, uma mulher em um determinado bairro, não me lembro de que cidade, essa mulher acabou sendo acusada de participar de um esquema de roubo de criança ou de pedofilia, alguma coisa assim, e as pessoas a lincharam, e depois se descobriu que essa mulher não tinha absolutamente nada a ver com isso. Faço esse alerta justamente pelo fato de que amanhã começa oficialmente
se começa oficialmente as campanhas eleitorais. Então, assim, a eleição ela é considerada, né, muitas vezes dita como a festa da democracia. E o debate, o bom debate em alto nível, as propostas, o contraponto entre aqueles que vão concorrer, né, a cargos eletivos é fundamental, mas baseado na verdade, baseado no republicanismo, baseado na Constituição e, sobretudo, baseado na verdade. Porque, fora isso, nós tendemos, ao invés de melhorar a política, piorá-la consideravelmente. Deixo aqui o meu alerta a todas as pessoas que fiquem muito atentas, certifiquem-se daquilo que houve, mesmo, eu vi um vídeo assim, eu vi isso, vi aquilo, certifique-se da origem, certifique-se de onde saiu, quem escreveu, quem fez, quem falou, qual é o fundamento daquilo. Só assim nós conseguiremos efetivamente ter uma eleição de um nível melhor do que aquela que tivemos há 4 anos atrás. É a responsabilidade de todos nós combatermos a mentira, combatermos o fake news e, sobretudo, não contribuirmos em hipótese nenhuma para ajudar a disseminá-la. Muito obrigado, deputado Darim. Obrigado, deputado Sérgio Majeski. Com a palavra, a deputada Janete Sá. Deputada Raquel Lessa. Deputado Hudson Leal. Deputado Danilo Baense, com a palavra. Boa tarde, presidente Darim Pagung, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia e aos servidores da casa. Eu vou pedir a Fabiana para colocar ali, Fabiana, por gentileza, a primeira imagem. Presidente, desde o início do nosso mandato, nós temos trabalhado pela melhoria na segurança pública do Estado do Espírito Santo e para que o serviço seja mais eficiente. E algo que nos chama a atenção é a demora para a emissão de carteira de identidade. Nós sabemos que a carteira de identidade é um diploma de cidadania. Isso não é culpa, presidente, dos nossos servidores. Nós deixamos muito claro. Os servidores não têm culpa alguma. O problema está no modo como há a gestão. Reportagem da Gazeta, que está sendo mostrada ali por Fabiana, mostra a lamentável situação de 2 mães que estão na longa espera para conseguir uma vaga para ser atendida em um dos postos de atendimento da Polícia Civil. Segundo a reportagem, a dificuldade começa com agendamento online. No site do governo, as vagas disponíveis são poucas e acabam logo, sobrando apenas na maior parte das tentativas para municípios fora da Grande Vitória. Uma mãe contou para a reportagem que ela tentava desde maio tirar uma carteira de identidade para o filho. Ela, que é moradora de Jardim Camburi, contou que em junho enviaram o protocolo dela para ser feito em São Mateus. Imagine, capitão Assunção, tirar uma carteira de identidade, a pessoa mora em Jardim Camburi, mas tem que se deslocar até São Mateus, 220 quilômetros para ir, mais 220 quilômetros para voltar, deputado Ari. Isso realmente é uma vergonha. Em outra situação, uma mãe foi surpreendida com um protocolo sem data de entrega do documento e com perspectiva de que vai levar mais de 6 meses para receber a carteira de identidade, pelo menos para que possa pegar o novo documento do filho. Nós conclamamos aí ao governo do estado para que tenha uma maior atenção com nossos servidores, com a população, que não pode ficar dessa situação. Um estado nota A não pode tratar seu povo que vai pegar sua carteira de cidadania com nota 0. Concorda, deputado Torino? É lamentável, deputado Torino. Esperamos que esse cenário mude, porque é constrangedor para o servidor que faz o que pode e para a população que fica à mercê de problemas dos quais ela não tem culpa. Deputado Teodorico Ferraz, quando o governo quer resolver, resolve.
A sua cidade, em Cachoeiro de Itapemirim, até 2016, mais ou menos, o posto de identificação só atendia 10 pessoas por dia. Uma vergonha, uma cidade daquele tamanho, um posto que só atendia 10 pessoas por dia. Ainda tinha 2 cidadãos que montaram uma barraca em frente ao posto de identificação e apanhavam as 2 senhas, vendendo para a população por R$120 cada uma. Sabe o que nós fizemos, Teodorico? Nós montamos o projeto de identificação civil itinerante. Nós fomos lá para a sua cidade, de um dia só fizemos 800 carteiras de identidade. Fomos outro dia, deputado Ari, fizemos 1000 carteiras de identidade. E em maio de 2018, nós fomos a Cachoeiro de Itapemirim e fizemos 1.422 identidades no dia só. Então, quando se quer fazer, tem jeito. Basta boa vontade do governo do estado. O segundo assunto que eu quero tratar, eu gostaria que a Fabiana colocasse ali as imagens, é citar o caso do desaparecimento, deputado Dari, do policial civil, perito oficial criminal Celso Marvila. Esse perito era presidente do Jockey Club, ou é presidente do Jockey Club. Ele saiu do Jockey no dia 3, por volta das 18h45. Minutos depois, uma hora depois, o carro desse perito foi encontrado queimado lá na região do Xuri. Hoje fazem 12 dias do desaparecimento do Marvila e ninguém deu resposta. Eu já conclamei aí o governador do estado, ao secretário de segurança, ao delegado-geral da Polícia Civil, para que monte uma força-tarefa para resolver a situação de uma vez, o desaparecimento do perito oficial Celso Marvila. Os seus colegas, a população, espera por uma resposta, deputado Dari, o mais rápido possível. E quando a bandidagem começa a atacar os agentes de segurança, a coisa realmente foge do controle. A semana passada também tivemos a casa de um legista, um médico legista aqui da Polícia Civil, invadida aqui na Ilha do Boi, onde a sua família foi feita de refém. Então nós conclamamos aí ao governo do estado para que monte uma força-tarefa e dê resposta o mais rápido possível. Nós já colocamos, deputado Dari, o nosso telefone à disposição para denúncias. Já recebemos umas 3 denúncias, hoje eu recebi mais uma e vou colocar mais uma vez o nosso telefone à disposição da população, que é o 27 99969 0988. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo Baense. Com a palavra, o deputado Torino Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores, muito boa tarde, início de mais uma semana, graças a Deus, depois daquele belíssimo Dia dos Pais, para quem passou o dia com seus pais, para quem infelizmente não tem o pai mais perto, assim como eu deixo aqui minhas condolências, mas com certeza, Papai do Céu está olhando por você e cuidando muito bem dele. Muito obrigado pelo carinho nesse início de semana, obrigado a Deus por existir. Obrigado aos deputados que estão aqui na Casa de Leis. E olha, neste fim de semana tivemos contato com moradores de Venda Nova do Imigrante, os mesmos que sofrem com as nuvens de moscas nas comunidades de Lavrinhas, Camargo e também Viçosinha, que já falei aqui na Assembleia Legislativa. Soubemos que a situação de Lavrinhas está menos pior, apesar dos ataques das moscas ter aumentado nesses últimos dias. Olha, a questão agora é socorrer os moradores dos demais lugares. Para começar aqui, quero agradecer e parabenizar o prefeito Paulo Minetti por ter agilizado procedimentos que dependem, sim, da prefeitura em socorro aos moradores. Numa reunião que nós tivemos lá em Lavrinhas, na área de lazer, né? Recentemente, o prefeito esteve presente com toda a sua equipe. A comunidade deu um exemplo espetacular de organização, onde fomos recebidos pelas senhoras Deoclésia, também a Flávia e Jardiele Falqueto e outras dezenas de pessoas. Como disse, estavam presentes mais de 50 pessoas. Ouvimos do prefeito, sim, o relato de que ele vem fazendo o que pode para resolver esse problema das moscas.
sem criar outros, né? Como o fechamento das granjas e o consequente desemprego e queda da receita naquele município. Vamos em frente então, né? Estamos nos organizando para voltar lá, para continuar e entrar na luta pela solução também para Camargo e também a comunidade de Viçosinha. Por isso, nesta oportunidade, renovo aqui o meu apelo ao governador Renato Casagrande para que ajude Venda Nova do Imigrante a virar a página desse baita problema. A importância disso é inequívoca. Venda Nova extrapola as fronteiras do nosso estado e é respeitada nacionalmente. Esse município, colonizado por filhos de imigrantes italianos, é também berço e importante centro do agroturismo capixaba e também do Brasil. Além disso, o município é importante produtor de cafés de altíssima qualidade. Enfim, Venda Nova do Imigrante é uma cidade capixaba muito digna de orgulhar a todos nós aqui do Espírito Santo, capixabas, né? E também orgulhar todo o Brasil. Agora, uma pergunta que não quer calar de forma alguma. Como pode um lugar com tantos títulos, deputado Sérgio Majeski, tantos títulos, fruto do trabalho, sim, de sua gente organizada e trabalhadora, viver sufocada por conta de um problema que eu digo assim, medieval, moscas. Essa proliferação de moscas tem sido discutida como resultado infeliz do manejo inadequado dos dejetos nas granjas avícolas de Postura. É sim, senhoras e senhores, público que nos assiste, internautas, uma situação, como já disse aqui, inaceitável. Os moradores contam que perderam o prazer de cozinhar. Já pensou você ter uma casa e perder o prazer de cozinhar em casa por causa das moscas? E também de fazerem suas refeições na sua própria casa. Em alguns momentos o ataque é tão intenso que só de abrir a boca para falar, para comer, a pessoa corre o risco de ter a boca invadida por um mosquito. Eu, como cidadão e deputado eleito nessa Casa de Leis para representar o povo capixaba, não admito que isso ocorra sob olhares indiferentes das autoridades que se dizem competentes. Há muitos anos a comunidade se debate por uma solução nesse problema. Acabou por pressionar a justiça, que, não encontrando outro caminho, determinou o fechamento da granja na Lavrinhas. Mas o problema continua em mais duas comunidades que igualmente merecem sim o respeito de todos nós capixabas. Nesses locais a luta apenas está começando, viu? Nada foi judicializado ainda e tomara que nem seja preciso. Durante muito tempo puderam contar só com a atuação do município, com fiscalização e também algumas multas. Agora, outras empresas que atuam na área de avicultura de Postura com sistema de gaiola, olha só, precisam de uma orientação técnica para que façam a coisa direitinho, né? Para que façam a coisa certa. Para que façam o devido manejo dos dejetos, aplicação de produtos tecnicamente adequados e, com isso, conter a proliferação das moscas. Olha, voltaremos à Venda Nova do Imigrante, vou voltar lá em Venda Nova do Imigrante em socorro a essa população que está desamparada pelas autoridades. O que não cabe é trazer o problema para o âmbito político, para quem deve e pode resolver e cobrar soluções. No fim da semana passada, moradores foram ao juiz de direito da comarca, doutor José Borges Teixeira Júnior, que substitui o titular desse fórum. Ele disse aos moradores que todas as providências judiciais já foram tomadas e as demais providências cabem à Prefeitura e também ao Ministério Público. Na Prefeitura foram recebidos pelo prefeito e secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Disseram aos moradores que só há 2 frigoríficos que fazem o abate das aves e que não há como programar as 50 mil galinhas para abate e em um curto prazo de tempo, né? São necessários exames das aves antes de abatê-las. Isso demora um pouco. A previsão é de até 2 meses para conseguir fazer isso tudo. Enquanto isso, a população sofre com o enxame de moscas naquela região. Podem contar comigo, moradores dessa região tão maravilhosa que é Venda Nova do Imigrante. Muito obrigado, senhor presidente. Dari Pagung.
Brigatorino, com a palavra, meu amigo Teodorico Ferraço. Já está na fila. Estou aqui atrás de você. Com todo respeito. Obrigado, meu irmão. Senhor presidente, meu nobre amigo, irmão Dari Pagum, senhores e senhoras deputados, não há dúvida nenhuma, e é do conhecimento geral, que o setor do mármore e do granito significou nos últimos anos a grande alavanca de progresso e desenvolvimento. Graças ao empresariado e ao operariado, de um modo geral, a união de patrão com empregados, desbravando as montanhas do mármore e do granito e enviando para o mundo inteiro como um material de primeira qualidade. E uma das grandes dificuldades do norte e do sul, vamos aqui dizer que São Francisco hoje é, sem dúvida alguma, um dos maiores exportadores do granito. E Cachoeiro do Itapemirim, junto com Castelo, Vargem Alta, representa 80% do mármore e do granito exportado do sul do estado do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. E uma das grandes dificuldades que existem é a regularização de processos no antigo DNPM, hoje ligado à Agência Nacional de Mineração, ANM, uma vez que são dezenas, centenas de processos e que atrapalha o início não só da exploração de jazida, como o funcionamento de inúmeras, vou dizer assim, milhares, pelo menos no sul do estado, tem cerca de 960 indústrias de mármore e granito, e no norte mais de 400. E esse processo é uma parada dura. O homem chega a desanimar de tanto esperar, de tanto aguardar. Pode ter muito boa vontade do diretor aqui, da agência no Espírito Santo, mas há necessidade, com urgência, de ser construído uma agência anexa, uma no norte, onde o prefeito Enivaldo dos Anjos se coloca à disposição para dar a sua colaboração. E a outra no sul do estado, através do presidente do Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, o senhor Ed Moreira. No dia 12 de agosto, a deputada federal Norma Ayub Alves enviou um ofício de número 048 ao senhor presidente da República, Jair Messias de Bolsonaro, pedindo a sua intervenção junto ao Ministério de Minas e Energia para que os produtores de mármore e granito, eixo básico do progresso e desenvolvimento do Espírito Santo de norte a sul, possam ter uma agência localizada, uma em Cachoeiro do Itapemirim e outra em Barra do São Francisco. Hoje, a notícia que correu no Planalto é que a deputada já poderia procurar o ministro de Minas e Energia a fim de buscar entendimentos para atender aos produtores do mármore e granito. Fica aqui registrado o nosso agradecimento pela atenção do senhor presidente da República e agora, se Deus quiser, também com a atenção do ministro de Minas e Energia, atendendo a deputada Norma no sentido de ser instalado, e através da Agência Nacional de Mineração, ANM, no Espírito Santo, com a sua sede em Vitória, mais dois escritórios de atendimento, um em São Francisco, outro em Cachoeiro do Itapemirim. Com esse registro, mais uma vez eu manifesto aqui o meu entendimento
de que o setor de mármore e granito de norte a sul representa o grande polo de desenvolvimento. Existem crises, existe muito trabalho, muitas vezes os produtores de mármore e granito sofrem as consequências do mercado internacional, mas hoje está aí e representa o Espírito Santo no seu grande desenvolvimento através da coragem e determinação dos produtores de mármore e granito e do operariado de um modo geral. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, e me congratulo com a deputada Norma Ayub por esse encaminhamento que, se Deus quiser, dará certo. E quem vai ganhar com isso é o setor de mármore e granito, é o Espírito Santo, é a riqueza do nosso Estado. Parabéns, deputado Teodorico Ferraço, último orador inscrito, nada mais havendo a tratar. Vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco a senhora e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas de hoje. Está encerrada a presente sessão. Está encerrada a presente sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira, hoje na fase das comunicações. Destaque para o discurso do deputado Sérgio Majeski. Ele falou sobre a importância da população prestar atenção às fake news agora que a campanha eleitoral deve começar. E também o deputado Teodorico Ferraço destacou sobre prejuízos que o setor de mármore e granito, principalmente no sul do estado, vem passando por falta de atendimento adequado do Departamento Nacional de Produção Mineral. Continue com a nossa programação. TV Assembleia mais perto de você.